A gente sempre mostra aqui no Bom Dia o sofrimento dos moradores do Sertão e do Agreste por causa da seca e do racionamento de água. Na semana passada foi inaugurada uma obra que trouxe esperança para os moradores do Agreste. É o sistema Pirangi, são 64 quilômetros de extensão. Começa no rio Pirangi, que fica na cidade de Catende, na Mata Sul, onde a água é captada. De lá ela percorre um trecho de 6 quilômetros até chegar em Belém de Maria. De lá segue por mais 22 quilômetros até São Joaquim do Monte e em seguida mais 36 quilômetros até chegar em Caruaru. Um investimento de 60 milhões de reais para melhorar o abastecimento de água em 10 cidades e beneficiar 800 mil pessoas. O sistema começou a funcionar parcialmente, mas antes mesmo de a água chegar às casas, ambientalistas estão preocupados. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Anderson Mello, que está em Caruaru, que é uma das cidades que pode ser beneficiadas. Anderson, o que está preocupando os ambientalistas? É o seguinte, Pedro, de todo esse trajeto que você explicou, a água vem parar aqui. Essa estação de tratamento da Compesa, que fica no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru. Atualmente estão sendo tirados 500 litros de água por segundo do sistema Pirangi, e daí essa água se junta à água do Rio do Prata, da barragem do Prata, que atualmente está com apenas 14% da capacidade. E isso já foi feito para dar uma sobrevida ao sistema do Prata. E por que há essa preocupação dos ambientalistas? É porque é uma pergunta: será que o rio Pirangi suporta tirar tanto? Isso porque a gente está vivendo uma época de seca. Eu estive lá ontem e é impressionante o quanto o nível da água está baixo. Para poder suportar a retirada da água, então foi criada uma barreira de sacos de areia no local para represar o rio. Você vai conferir agora na reportagem que eu fiz com o Edivaldo Coelho. Esta é uma das estações que fazem parte do sistema adutor do rio Pirangi, que fica em Catende, na Mata Sul. É daqui que a água está sendo retirada desde o início dos testes, há pouco mais de 2 meses. A obra é uma parceria entre o governo do estado, a Compesa e o Banco Mundial. Foram investidos mais de 60 milhões de reais. Na última quinta-feira, o governador Paulo Câmara inaugurou a obra, não no local, mas em Caruaru. A solenidade foi realizada na estação de tratamento de água no bairro Petrópolis. É o local que recebe a água do Pirangi, após passar por estações de tratamento nos municípios de Catende, Belém de Maria e São Joaquim do Monte. De acordo com a Companhia de Saneamento, a obra vai melhorar o abastecimento de água em 10 municípios e beneficiar mais de 800 mil pessoas. A água turva do rio Pirangi mostra pouco o que há na profundidade, mas o que surge é intrigante: sacos de areia, vários deles. A grande dúvida é em relação à quantidade de água que está sendo tirada daqui. Eu tenho 1,83 m. Nessa parte do rio, a água deve estar chegando a mais ou menos 1,50 m. Isso porque ela está sendo represada por essa barreira que foi construída aqui de sacos de areia. Somente assim ela consegue ser bombeada para dentro da estação elevatória. Essa foi possivelmente uma das medidas adotadas emergencialmente. Vê-se que aqui o barramento é um barramento de improviso, né? Apenas atendendo emergencialmente uma situação. Lógico que não é a mais ideal, não seria a mais recomendada, né? Mas foi talvez a única que se percebeu com o tempo necessário para fortalecer o sistema da Prata, abastecendo a partir dessa captação desse local. A ideia é que a água daqui ajude a diminuir a vazão que vem da barragem do Prata, que hoje está com apenas 14% da capacidade. Mas, de acordo com estudos feitos pela Compesa, só é possível tirar 500 litros de água por segundo. Mais que isso, o rio não suporta. Num corpo hídrico desse, causa um impacto com certeza. Nós temos um conjunto de serviços que se relacionam com esse ambiente. Peixes, por exemplo. Outros impactos que podemos perceber aqui é o descuido em relação à vegetação nativa de margem de rio, que a gente chama de mata ciliar. Aqui é a região, tem uma carência de saneamento, portanto, comunidades que estão localizadas próximas desse ponto de captação não tem tratamento de esgoto. De acordo com os moradores da comunidade ribeirinha, o nível da água só sobe entre os meses de junho e julho. Época em que muitos deles têm que sair de casa por causa das enchentes. Mesmo morando tão perto, água nas torneiras é algo que eles apenas ouvem falar.
Vocês não têm direito, né, a essa água encanada? Tem não. Aí qualquer coisa que nós pega assim, nós precisa para lavar o banheiro, nós temos que pegar água do rio. Pois é, a gente procurou a Compesa, que informou que esse barramento é provisório, justamente por conta do nível da água que está muito baixo, por conta da seca que atinge aqui a região. E que isso foi feito por um pedido da CPRH, que eles exigem, não o barramento que foi feito, mas a CPRH exige que a lâmina de água esteja a uma certa altura para conseguir bombear para a estação elevatória. E que daí, apenas assim, é que se conseguiria fazer com que a vazão da água chegasse até as bombas. E daí ela sai dessa estação elevatória 1, passa para 2 e aí segue o curso até chegar aqui na estação de tratamento aqui de Caruaru. Outra coisa que a gente também falou em relação à parte dos banheiros e encanação das residências desses moradores ribeirinhos que ficam bem próximos. A Compesa informou que já foi feito um processo para o orçamento, para a consolidação do orçamento para ser construído banheiros e toda essa parte higiênica aí da região para que o meio ambiente não seja prejudicado. A gente só espera que a Compesa realmente saiba o que está fazendo para que o Rio Pirangi não tenha o mesmo destino que outros mananciais. Lembrando que Jucazinho, por exemplo, atingiu 0%, está totalmente sem operação. E a barragem do Prata atualmente 14%. É um risco que a gente não pode correr, principalmente porque o Rio Pirangi é muito importante aqui na região da Zona da Mata e do Agreste do estado. Pedro. É uma esperança aí para os moradores da região, Anderson.